A verdade é que chegou um ponto na minha carreira que eu tava cansado de ver um monte de render muito bom lá no Instagram, mas onde as pessoas pecavam na humanização. E para que seja possível vocês poderem humanizar dessa forma aqui, ó, com prédios no fundo, backgrounds, casinhas, eu vou estar disponibilizando para vocês um pouco da Biblioteca Brasileira do Lumen, alguns blocos gratuitos, tá? Então é só clicar no botãozinho aí em cima de surpresa final, fechou? O botãozinho verde para vocês estarem fazendo o download. E, bom, nessa imagem aqui eu trouxe como exemplo, quando eu criei a Biblioteca Brasileira do Lumen para mim poder humanizar, né, os meus cenários dessa forma, com variedade de prédio, de casa para vizinho, né? Olha, para cenas internas também fica muito bom. Eu vivi um impasse. Por quê? Olha esse, até um render mais grotesco, mais simples, quando a gente humaniza, ó, ele fica mais apresentável. Por quê? Qual que era um impasse? Ao todo são mais de 300, eu acho que são 333 blocos, fora os 15 presets e os 40 personagens que eu não precifico. E se eu vendesse a R$ 3 cada um, a biblioteca sairia quase 1.000. E não é esse o objetivo. Olha mais uma imagem com os postes, carrinho aqui. Não é esse o objetivo. O objetivo era deixar acessível para todo mundo, para que todo mundo pudesse fazer isso, principalmente quando pegasse um grande empreendimento. E, pô, R$ 1.000 tem treinamentos por esse valor, tem treinamentos por muito menos desse valor, né? Então, eu deixei, para ficar acessível para todo mundo, agregar valor a essa comunidade, eu deixei a menos de R$ 1 por bloco. Mas ainda achei que não fosse suficiente. Então, para todo mundo que está me acompanhando aí no workshop, né, quer ter esse resultado na humanização, quer ter o resultado desse pessoal aqui, ó, que está utilizando o preset, está humanizando, olha isso. A galera tá humanizando legal com a biblioteca, variedade de carrinhos, os HDRIs, ó. Então, para todo mundo que quisesse, eu falei, não, eu preciso diminuir ainda mais o valor, porque, como eu falei, R$ 3 por blocos ia dar 999. E se você vê na internet, nesses grupos de Facebook, nesses outros sites, se você for comprar alguns presets e alguns blocos, você vai pagar muito, muito caro, tá? Tem bloco aí que você encontra na internet de um carro por R$ 100, R$ 50. E você vai estar levando aí 333 por menos de 50 centavos cada um. Então assim, foi o que eu consegui para deixar acessível para todo mundo, agregar valor para todo mundo, porque na verdade é um valor simbólico, tá? É só para me manter a estrutura, questão de hospedagem de site, hospedagem dos bloquinhos. É mais um valor assim, bem aqui os HDRIs. É bem superficial, apenas para me ajudar a manter a estrutura, porque eu vi alguns blocos, mas não eram blocos de vizinhos, não eram blocos de prédios, não tinha HDRI. Então eu pensei em criar alguma coisa nova para todo mundo, alguma coisa que, né, fosse fora do comum, pudesse criar esse tipo de imagem aqui e com várias aulas também para ajudar todo mundo a utilizar da melhor forma. E como eu falei, vocês não vão encontrar uma biblioteca tão densa, tão grande, com tantos presets, com tantas coisas por esse valor, né? Se você utilizar o cupom aqui, ó, em clique para adquirir. Se você utilizar o cupom NUMOBR, vai de 297 para, se eu não me engano, 148. 148 você não compra presets hoje. Você não compra blocos, tá? Isso talvez seja o valor de talvez um bloco dependendo, talvez aí 10, 15 bloquinhos. Então aproveite, tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu trabalho e é um conteúdo muito denso, um conteúdo muito bacana e tá saindo aí por quase de graça praticamente, fora os bloquinhos que você pode estar baixando aí em surpresa final aí no botão aí acima, tá bom? Bora pra aula. Dá só uma olhada nessa imagem aqui. Será que a pós-produção é importante? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. A utilizar esses efeitos aqui, ó, tá bom? Que a gente vai colocar no Photoshop
Todos esses detalhes, ó, que eu adiciono à imagem, como os pássaros. E claro, mexer na temperatura da imagem, deixar ela mais viva, deixar as cores mais vivas ou as cores mais neutras. Vamos aprender tudo isso agora. É muito importante essa etapa. Olha a diferença que faz. Também vou te ensinar, inclusive, a colocar esses efeitos de luzinha, tá? E o raio de sol entrando na nossa imagem, ok? A gente também vai aprender com o canal de Specular a dar mais realce aos nossos metais. Essa aqui é a imagem do workshop que eu participei também, do nosso querido Gui Félix. Postei lá no Instagram. Olha só a diferença que a gente deu. Deixamos a imagem mais viva. Então bora lá, né? Se você nunca abriu o Photoshop, com certeza você vai ficar assustado agora. O que eu faço aqui? Mas relaxa, é só seguir o passo a passo, porque conforme você vai assistindo, vai fazendo junto comigo, você vai conhecer as ferramentas aqui, tá? As principais ferramentas, a gente não vai utilizar todas. E aqui em cima também. Então, como eu já falei, vai vendo, vai anotando as opções que eu uso, depois você faz junto comigo. Agora, se você já abriu, né, não vai ter segredo nenhum aqui. Vamos primeiro abrir aqui o nosso projeto, a nossa imagem, e a gente vai abrir já a pós, né, a imagem sem a pós, e também aquele canal que eu te pedi para renderizar junto com a imagem, que é o canal de Specular. Então já vamos abrir aqui. A primeira coisa, né, a gente já vai utilizar esse canal de Specular, que é as abas, ó. Então a gente vai aqui no canal de Specular, a gente vai selecionar essa opção aqui, clicar e arrastar e selecionar toda a imagem. A gente vai dar um Ctrl C e vai dar aqui um Ctrl V e vai ficar assim, né? Aqui são as camadas. Ela vai ficar com a camada por cima do nosso plano de fundo aqui, que é a imagem principal. Aqui em normal, a gente vai clicar em divisão. Você deve que não notou nenhuma diferença, né? Mas olha aqui se eu clicar no olhinho. Olha como deu um realce na nossa imagem e principalmente nos nossos metais. Presta atenção aqui no metal da churrasqueira. Aqui no metal do sugador aqui. E também nos metais, né, rosês. Só que tem um porém, a imagem ficou muito clara. Então vamos testar um outro. Aí esse ficou claro demais. Sobreposição linear também não ficou bom. Vamos ver o clarear. Clarear não deu muita diferença, então a gente vai colocar divisão. Só que, né, eu quero deixar esse aspecto mais vivo nos metais, mas a imagem não precisava ter clareado. Então a gente vai com a camada 1 aqui selecionada. Em imagem, ajuste, brilho e contraste. Eu vou diminuir o brilho, tá? E dar uma aumentadinha no contraste. Na verdade, diminui todo o brilho, quase, e aumentei bem o contraste. Fechou, é isso, ó. A gente já deu um outro aspecto para nossa imagem, olha aqui. Principalmente em relação aos metais. Segunda coisa, lembra que eu estou disponibilizando aí para vocês todos aqueles arquivos que são efeitos que a gente vai colocar lá no Photoshop, tá? E para colocar esses efeitos aqui é muito fácil. A gente vai abrir, tá? Normalmente. Eu vou abrir todos aqui, que eu já ensino a utilizar todos, mas a gente não vai utilizar todos nessa imagem, com certeza. O primeiro vai ser o dos passarinhos aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, seleciona aqui, clique e arrasta, Ctrl C e Ctrl V. Ficou muito grande, né? Com o Ctrl T e com o Shift segurado para diminuir proporcionalmente, se a gente
não segurar Shift, fica assim. A gente vai diminuir, né? E aí, acho que a gente vai ter que diminuir bastante. A gente coloca, você coloca aí no lugar que você quiser. Só que esses passarinhos, eles estão lá no fundo, né? O efeito que a gente está dando aqui é que eles estão lá longe. Então, o que é necessário a gente fazer? Dar um desfoque, né? Um pequeno desfoque neles. E como que a gente vai fazer isso? Né? Seleciona ele, ó, camada 2. A gente vai aqui, ó, nessa opção. Opa! Você vai clicar com o botão direito, ferramenta de desfoque. E a gente vai dar um desfoque nos passarinhos, ó. Na verdade, acho que não ficou muito bom, não. Vou diminuir ainda mais o tamanho deles. Tem a impressão que eles estão bem longe mesmo. E aí o desfoque que eu vou dar, eu vou diminuir aqui a intensidade dele, para não ficar tão desfocado assim. Que inclusive, agora vamos selecionar aqui, ó, a camada 1. Inclusive vamos dar um desfoquezinho nessa imagem, para não roubar o protagonismo do nosso render, né? Então a gente vai dar um desfoque. É só clicar e arrastar, tá bom? E eu tô dando um pequeno desfoque, ó. Intensidade ali, resistência, apenas 20. Só pra, né, não roubar o protagonismo aí do nosso render, porque realmente é um fundo muito bonito. E o cliente não pode perder o foco. É isso, ó. Perceba, ficou desfocado. Já tá bem melhor. Bom, já vou fechar aqui o dos pássaros que a gente já utilizou. A da fumaça. Eu vou copiar aqui. Eu acho que seria mais interessante a gente ter utilizado essa fumaça do que essa fumaça aqui do Lumion. Coloquei só pra, né, mostrar pra vocês, mas acho que seria muito mais interessante ter essa fumaça daqui. Só que ela tá meio preta, então a gente vai aqui, ó, com a camada da fumaça selecionada. Inclusive a gente pode renomear essas camadas, tá? Olha, a camada do specular já pode excluir. Quer dizer, não exclui. A camada do pássaro, specular. Então fica bem organizadinho. Seleciona a camada da fumaça. E vamos clarear ela um pouco aqui em matriz e saturação. E aqui a gente vai aumentar a luminosidade e tirar a saturação. Prontinho. Olha só como é que ficou. E aí a mesma coisa, é só apertar o Ctrl T, diminuir. E aí a gente colocaria aqui. Desse jeito. Para diminuir assim, ó, desproporcionalmente, eu não seguro o Shift. Se eu segurar o Shift, diminui proporcionalmente. E aí ficaria bem melhor, né, realmente. Mas como já tem a do Lumion aqui que está bem zoada, inclusive, eu vou apagar. Enter. E vou deletar. Mas é bom que você já entendeu como utiliza aí para você utilizar nos seus próximos renders. Também teria esse fogo aqui, ó, que inclusive é o fogo que eu mostrei lá na imagem para vocês. Ele é muito bom, a gente pode estar fazendo a mesma coisa, ó. Vir em ajuste, em matriz, saturação, aumentar a luminosidade dele. Ou a gente pode, em brilho contraste, aumentar o contraste, né, intensidade desse fogo, o brilho dele, ó. Deixar um fogo bem forte ou um fogo bem clarinho. Tá, mas a gente não vai utilizar ele aqui. Já vou fechar aqui também essa aba do espectro que a gente já utilizou lá. E agora, claro, as luzes, né, que é um dos pontos mais importantes para a renderização interna. É muito importante mesmo, muito. Mesmo esquema,
vem aqui, vamos copiar, né? Ctrl C, Ctrl V. Mas perceba que ela ficou com esse fundo preto, normal. É só a gente vir aqui, né? Em normal, clicar em divisão, que já saiu aquele fundo preto. E aí a gente vai posicionar ela nas nossas lampadinhas aqui, certo? Eu só vou apertar Ctrl T e diminuir um pouco o tamanho, que eu achei que tá grande. E aí eu posiciono aqui, tá bom? E aí é só clicar Enter. A gente pode estar fazendo a mesma coisa, se você achar necessário, né? Que é aumentando o brilho ou o contraste. Vou aumentar um pouco o contraste e o brilho. Agora, para a gente copiar para os outros prontos, esse zoom que eu dou é o scroll do mouse, tá? Muito importante. Ctrl J, duplica a camada. Ctrl J, dupliquei a camada de novo. Ctrl J, mais uma vez. Ctrl J. E aí eu vou dar mais um Ctrl J. Diminuir. E colocar aqui nos meus pendentes também. Depois a gente vai comparar as nossas imagens com pós e sem pós, hein? É isso. Olha só que legal que ficou. Só não achei que tá bem posicionado aqui, hein? Pera aí. É importante posicionar certinho, porque depois fica difícil pra gente encontrar qual é qual. Essa daqui. E essa daqui tá bom, tá ótimo. Olha só o aspecto que já deu na nossa imagem. Já deu outra coisa. Outra coisa que a gente não vai utilizar nessa imagem, mas já vou te ensinar a usar, é os raios de luz, tá? Os raios de luz, que inclusive eu mostrei naquela outra imagem lá, daquele clima desértico. É muito fácil de utilizar também. Só que nesse, por exemplo, apertar o Ctrl T, opa, apertei o Ctrl T, segurei o Shift, ó, eu vou espelhar ele, que tá ao contrário, né? Vou espelhar. E o efeito que ele vai dar, ó, vou aumentar bastante. O efeito que ele vai dar é que tem esses raios entrando para dentro da nossa imagem. Mas a nossa imagem já está tão clara que eu acho que não é necessário. Mas é para ensinar você a utilizar. E uma coisa legal aqui é que se você segurar o Ctrl, vir nas extremidades e mexer, olha só o que acontece. Você altera somente ali, ó, a extremidade que você selecionou. Isso é muito bom pra gente, né, conseguir, ó, fazer tipo isso. Olha só como é que a gente encaixou legal. E aí não foi necessário cortar, certo? Aí eu posso dar um Enter. E a mesma coisa, ó, vir em ajuste, ver se eu posso aumentar o contraste, o brilho. Mas o que eu recomendo, já que essa imagem está muito forte, é a gente vir aqui, ó, em opacidade. E aí a gente talvez, ó, vai diminuindo ou aumentando a opacidade desse efeito de raio de sol, tá? Outra forma que a gente pode estar locando ele é também fazendo assim, ó, Ctrl T. Aí eu vou aumentar ele de forma proporcional com Shift. Vai ficar desse jeito, mas aí ficou fora da janela. Aí a gente vem aqui, ó, com o laço poligonal. E aí a gente vai contornar a janela. Ó, contornei
Vou até um pouco pra frente. Aí a gente vem aqui, ó. E deleta. Dá 2 cliques fora. E também encaixou lá perfeitamente, tá? É assim que você vai utilizar esse efeito aqui. Vou deletar porque a gente não vai usar ele. E essa parte de colocar, né, esses efeitos aqui, essas imagens em PNG sem fundo, já terminou. Agora a gente vai conhecer algumas outras ferramentas, tá bom? Primeira ferramenta é a de superexposição. Primeiro seleciona aqui, ó, a imagem, tá? Gente, senão a gente altera as outras coisas que estão em outras camadas. Esse sobreposição, ele escurece, né? A gente vai utilizar para escurecer as áreas que estão muito claras, tá bom? Coisa que se a gente fosse fazer no Lumion, ia demorar muito tempo. Então, onde estiver muito claro, a gente utiliza ele. Ó, olha como ele escurece lá. Se você quiser que escureça ainda mais, só você aumentar aqui, ó. Então, sim, a gente pode inclusive aumentar aqui o tamanho e escurecer a nossa imagem por inteiro, se você preferir. Aí vai de gosto. Então, esse superexposição é muito bom. Eu gosto de utilizar ele nessas áreas que ficaram clareadas demais, ó. Olha lá a diferença. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Opa. Eu já acho que fica bem melhor não deixar tudo tão clarão. E também uma outra ferramenta que eu uso muito é a de subexposição. Que é ao contrário, a gente vai clarear áreas que estão muito escuras, que não é o caso aqui do nosso render, mas olha só para você entender. A única coisa, né, os únicos lugares que eu vou utilizar esse superexposição é nas nossas LEDs. Por quê? Eu tô achando essa luz muito chapada. E não é assim na vida real. Na vida real ela dá um efeito, né, como se a iluminação estivesse saindo para fora aqui, ó. Esse efeito aqui. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou aumentar um pouco aqui a exposição. E aí eu vou, ó. Olha só a diferença. Olha a diferença, vou dar um Ctrl Z. Ah, e quando você for dar um Ctrl Z, é Ctrl Alt Z, tá bom? Ctrl Alt Z. Então já vou dar um efeito aqui. Vou dar um efeito aqui também, mas eu acho que vai ser necessário diminuir um pouquinho. Posso diminuir inclusive até o tamanho. E aí você vai fazendo aí. Sempre que ficar mais longe, você diminui o tamanho, tá? E você vai passando nas LEDs. Tô fazendo rapidinho aqui. Outro lugar que tá meio chapado a luz é aqui, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vou aumentar um pouco. Aumentar. Opa, foi muito. Aqui em realças põe em tons médios. Acho que vai ficar melhor. Então, ó. Já conseguimos dar esse efeito lá, que é o efeito de reflexão da lente lá no Lumion. E olha a diferença já que está a nossa imagem. E agora a gente tem a opção, né, de trabalhar a imagem em si. Que a gente vai aqui para eu também vou ensinar vocês a fazer um recorte aqui na imagem, que aí vocês podem postar no Instagram, de forma que quem está vendo vai poder arrastar para a direita e a imagem continuar. É bem legal. E pra gente estar fazendo isso daqui, ó, é muito fácil, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você vai pegar o seu render.
a gente vai puxar, ó. Clica aqui e puxa. Puxar essa é meio que tipo uma régua e a gente vai posicionar bem no centro. Quando chegar perto do centro, ó, ele trava sozinho. Pronto, a gente marcou metade. E com a ferramenta de cortar, a gente vai dar um clique e a gente corta essa parte primeiro, dá um enter. A gente salva, certo? Salvar como 1. Esperar salvar aqui. Depois que salvou, Ctrl Alt Z. A gente vai vir aqui e salvar como 2. E aí é só postar no Instagram, que aí você já consegue esse efeito de rolagem, que eu faço bastante, inclusive aqui, ó. Tô sempre fazendo, fica bem legal. Fechou? Vamos lá. Vamos aqui com a imagem selecionada, vamos aqui em imagem, ajuste, brilho e contraste. Então a gente pode mexer aí no brilho da nossa imagem e também no contraste dela. Eu vou deixar do jeito que tá. Outro lugar que a gente pode ir também é em matriz de saturação, onde a gente pode tirar um pouco a saturação dela, inclusive tudo, né? Olha só. Ou eu vou até tirar um pouquinho da saturação, hein? Tô achando ela muito saturada. Ou diminuir a luminosidade, mas acho que não tem necessidade. Inclusive a gente pode selecionar uma cor específica para mexer nela. Então os verdes, vai mexer só nos verdes, ó. Eu gosto de verdes mais escuros, com mais luminosidade. Então é isso. Então a gente pode mexer inclusive numa cor específica. Outra coisa é a vitrabilidade, né? Você aumenta a vibração aqui da sua imagem, ó. A vibração das cores. Pode deixar as cores mais vivas. Ou ela, se a gente diminuir, ó, faz meio que o efeito da saturação. E a saturação que a gente já conhece. Vou cancelar. Então a gente, olha, pode fazer muita coisa aqui no Photoshop. Nas minhas imagens, né, tem gente que gosta de imagens mais alegres, mais vibrantes. Eu gosto de imagens menos saturadas. Eu acho mais aconchegante para olhar, para ver. No meu portfólio, você vê no meu Instagram, eu ultimamente estou usando essa pegada de, né, cores mais frias, de deixar o meu render mais neutro, sabe? Não tão vibrante. Então eu vou deixar a imagem desse jeito aqui. Tá, já vou até salvar, não tem mais nada pra gente fazer. Eu vou salvar pra gente comparar. Opa. Eu vou selecionar aqui PNG, deixar ela com pós. E também já vou te falar de uma outra ferramenta, tá? Só que essa ferramenta, dependendo da sua versão do Photoshop, você vai ter que baixar. É como se fosse um plugin, mas no YouTube mesmo tem ensinando. Eu baixei por lá. Você pesquisa aí como baixar o Camera Raw para Photoshop, tá? E como eu utilizo o Camera Raw aqui no meu Photoshop, eu vou em abrir como, seleciono o Camera Raw, seleciono a imagem, eu vou abrir a imagem sem pós. E aí vai abrir essa caixa aqui, ó. Pera aí, eu vou ter que fechar essa daqui. Aí. O que seria essa caixa? É tudo que a gente fez na nossa imagem, só que essa ferramenta é um pouco mais precisa, né? Então a gente pode mexer aqui de uma forma muito mais ampla, tá? Na claridade,
a gente pode estar tirando o contraste ou aumentando, deixando, olha só o aspecto que fica bem legal assim também. Quer ver? Vamos fazer uma pós usando o Camera Raw agora. Só que eu vou, né, fazer bem diferente. Vamos lá, exposição, realces, sombras, né, as sombras pretas eu posso clarear elas. Beleza, saturação. Acho que tá bom assim. E inclusive a temperatura da nossa imagem. Podemos deixar ela mais quente, mais fria. Eu gostei, hein? Mas vou deixar ela um pouco mais fria. Aqui a gente pode aumentar a nitidez da imagem, olha. A gente também pode fazer isso no Photoshop, mas eu prefiro fazer aqui. Vou ensinar no Photoshop também. E aqui a gente mexe com as cores específicas. Podemos tirar a saturação do verde, aumentar de forma mais precisa. Do vermelho também, ó. Aumentar os tons mais no roxo aqui. Tudo. Inclusive o céu, né? Também. E aqui a luminosidade. É legal mexer nessa luminosidade porque dá um realce nos reflexos. E também o verde pega mais iluminação, tá? Então é muito mais precisa essa ferramenta. Eu posso inclusive vir aqui em efeitos, colocar granulado, colocar vinheta, ó. Fica muito bom mesmo. E aí é só clicar em abrir imagem, converter em cores do documento para a área de trabalho e fazer tudo aquilo que eu já tinha feito, que é colocar as luzinhas, tá? Que é bem rápido. Se você quiser estar aplicando nitidez aqui no Photoshop, é só você vir aqui, ó, em filtro, tornar nítido, aplicar inteligência de nitidez. Aqui você calcula a intensidade dessa nitidez e aí você clica em OK. Fechou? Bom, basicamente é isso, galera. Esse passo a passo que você vai seguir aí daqui pra frente nas suas imagens utilizando o Photoshop, tá bom? Eu não utilizei outras ferramentas aqui, eu fiz só o arroz com feijão, porque o arroz com feijão é o que funciona, tá bom? É o que dá certo. Vamos comparar aqui. Nossa imagem com pós e a nossa imagem sem pós. Olha o verde. A gente deu um aspecto mais realista pro verde. Deu uma escurecida nas áreas muito claras. Colocou os efeitos de luz. Olha aqui no nosso LED. Fica bem melhor, gente. E a gente, claro, né? Ó, deu um desfoque para aquelas áreas que não tem tanta importância. Colocamos uns passarinhos lá, mas não achei que ficou muito bom. A gente poderia diminuir a opacidade desses passarinhos, deixar eles um pouco mais transparentes. Estão muito pretos, estão muito nítidos. Ou ter dado um desfoque maior aqui. E aí a gente vai fazendo teste atrás de teste, né? Teste atrás de teste, a gente vai corrigindo os nossos erros. Vamos lá. Quer ver? Vamos deixar melhor, né? Vamos deixar melhor. Vamos diminuir a opacidade. Aí, ó. Já ficou bem melhor. Não precisa nem dar desfoque. Era isso que eu devia ter feito. É isso, gente. Essa é a pós-produção. Espero que você tenha gostado. Tá bom? Agora eu vou dar mais algumas dicas no Lumion para deixar o render mais realista, tanto cena externa quanto cena interna. Depois a gente vai falar aí do
dos nossos clientes, né? Como agarrar mais clientes. Bora lá. E como eu havia dito para vocês, só um bom preset não é suficiente para deixar a nossa imagem com uma qualidade boa, né? Eu trouxe um exemplo aqui de um render que eu fiz para um empreendimento da loja da Carmen Steffens, certo? E você vai perceber que, né, tem toda a ambientação aqui, a humanização, e eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Olha só, um antes e depois. Eu fiz esse render aqui, eu acho que há 2 anos atrás, se não me engano, 1 ano e meio atrás, faz bastante tempo. E eu abri essa cena aqui no Lumion, tá? O primeiro erro que muita gente comete quando vai humanizar, né, colocar carros, pessoas, aqui no Lumion tem dois tipos de blocos: os blocos High Polys, que são os blocos que têm a maior qualidade, e os Low Polys, que é blocos que têm uma qualidade baixa. E isso, né, principalmente para os carros e para as pessoas. Os Low Poly são esses primeiros bloquinhos aqui. Eles são caixas, né, como se fossem caixas texturizadas, eles não são modelados. E a pessoa coloca próximo à câmera. Não, esses blocos aqui é para colocar longe da câmera, tá? É para colocar lá no fundo. Eles só servem para preencher o cenário. E aí, na verdade, perto da câmera, a gente tem que colocar os high polys, que são todos esses que tem a marca escrito, certo? Aqui eu coloquei uma Lamborghini, um carro importado, porque é um empreendimento, né, que se tratava de um prédio comercial, bastante famoso lá na cidade, e as pessoas eram, né, tinham a condição de ter um carro desse, então não ficou desproporcional. Que é outro erro que muita gente comete: vai fazer o render da casa, o render de algum empreendimento, né? E aí só coloca um monte de carros importados, coloca uma Ferrari em frente à casa que rouba o protagonismo, né? O que tem que ser protagonista é a nossa edificação, né? Não os carros. E aí a pessoa enche de Ferrari e fica desproporcional. Por isso que é importante você ter aí bons bloquinhos de carros brasileiros, né? Que são mais típicos aqui no Brasil. A gente estava vivendo, na época desse render, a gente estava vivendo um impasse, né, que ele ficava num prédio comercial. A gente só tinha o projeto dessa área aqui, certo? E a gente tinha que representar, né? O cliente queria ver. Isso é uma coisa que provavelmente já aconteceu ou vai acontecer com você. O cliente quer ver o comportamento do seu empreendimento referente a todo o entorno. Ele quer passar essa mensagem para o cliente também. Então é muito importante, às vezes, a gente representar, né, esse aspecto de cidade. E como a gente não tinha o projeto do, do prédio atrás, eu tinha que dar algum jeito para representar ele. Então o que eu fiz foi basicamente pegar um dos prédios da Biblioteca Brasileira do Lumen que fosse mais parecido, pintar da mesma cor que era lá e deixar aqui atrás, né, da lojinha, porque ele ficava na fachada desse prédio e a gente conseguiu representar perfeitamente. Tá, mas lá, que eu me lembre, né, eu lembro que eu vi até no Google Maps, tinha muitos prédios em volta, muitas casas, que também eu tinha que representar. E como eu disse lá no começo, não era interessante eu utilizar esses bloquinhos do Lumen, pois não tinha nada a ver. A arquitetura não tem nada a ver, né? Os blocos são essas caixas texturizadas que não possuem uma qualidade boa. Então o que eu fiz, né? Primeiro eu posicionei a minha câmera. Vou tirar a reflexão porque senão fica pesada. E aí eu fui colocando os predinhos, dei um desfoque lá atrás, tá? De forma que ficasse parecido com o local. E foi muito fácil. Eu não precisei modelar mais nada, ó. Olha a gambiarra que eu fiz. Foi só posicionar os predinhos de forma que eles ficassem, né, no meu ângulo aqui, parecesse que lá é mais alto. Coloquei as árvores na frente, coloquei uns prédios na frente. Isso influenciou muito, ó, se você ver, no reflexo dos vidros. Eu vou trazer só esse exemplo desse render, mas eu sempre uso os blocos em todos os renders que eu faço, certo? E aí eu deixo humanizado dessa forma, gente. Fica
dá outro aspecto à imagem, fica outra coisa, a gente realmente passa a mensagem de como vai ser, né, o empreendimento referente ao local, a todo entorno. E imagina, você pegar um prédio para fazer, ou um loteamento, você não conseguir colocar as casinhas no loteamento, você não conseguir representar o entorno, sabe? Não passar a imagem fiel para o cliente. E às vezes o cliente vai querer, né? Ó, eu quero que represente os prédios em volta para mostrar como o meu vai se comportar perante eles, né? Deixar o meu mais imponente ali. E aí imagina você não ter material para fazer isso. E aí o cliente quer um render noturno. Por é um problema. É um problema. É um problema, só que com bons blocos é um problema solucionável, certo? Porque aí a gente pode acender todo o nosso cenário e dar um aspecto ainda mais realista. Entendeu como funciona? É bem melhor. É bem melhor a gente estar fazendo dessa forma. E eu vou aproveitar para mostrar um pouco da biblioteca Brasileirando Lumen para vocês. Primeiro eu vou lá no site. Aqui no site você pode estar assistindo a matéria completa. Eu dou mais exemplos além desse projeto aqui, na minha matéria completa. Eu conto um pouco da história do projeto, um pouco da minha história. Aqui tem um feedback da galera que já utiliza. O resultado do pessoal que está utilizando também. Os bloquinhos e os presets. Tá bom? Esse é o resultado da galera, ó, que tá bem bacana. Algumas animações que eu deixo aqui para vocês assistirem. Todo o conteúdo da biblioteca. Os presets que eu disponibilizo de bônus, que eu já vou mostrar aqui. Todos os HDRIs, ó. Bem legal. Os bônus, ó, eu deixo alguns personagens. Todos os bloquinhos possuem videoaula gratuitas. Tá bom? Aqui tem mais uma animação. É compatível com o Lumen 8 ao 12 e você pode até baixar o catálogo, tá? Se tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem. Se você quiser apenas os carros, você pode comprar. Se você quiser apenas os bloquinhos de humanização, você também pode comprar. Aqui mais algumas informações, o acesso é por e-mail, compra segura pela Hotmart. Você tem um acesso 24 horas para sempre. Algumas dúvidas que você pode estar tirando. E aqui um pouco sobre mim. Vamos dar uma olhadinha no catálogo, que ficou bem bacana. Primeiro começando com os prédios, tem aqui alguns que está em construção, ele em noturno e ele diurno, ó. Tem vários prédios bem legais. Você pode estar renderizando para o seu portfólio, tá bom? Esse aqui ficou muito show. Esse aqui também tá muito bom. Tem uns que eu gosto mais aqui, que eu sempre utilizo. Se você achou que ficou artificial, né, o brilho, isso eu ensino a configurar. Eu deixei aqui bem evidente mesmo para a pessoa entender que dá para fazer isso. Aí tem as casas que você também pode estar renderizando para o seu portfólio, se você quiser, se você preferir, ou tá colocando como vizinhos também. E não só isso, gente, tem muita coisa. Tem os postes já configurados, né? Poste de eletricidade, tem os semáforos, tem as placas de sinalização. Depois a gente tem os backgrounds, né? Os backgrounds estão muito legais. Olha esses backgrounds. Tem eles em 360 e tem eles em 180 graus também, tá? Esse aqui é muito famoso, mas eu aumentei ele. E claro, todos eles têm a opção de diurno também, que é de noturno. Eles noturno fica espetacular. Vamos utilizar aqui, vamos colocar um. Às vezes não era necessário nem colocar os prédios. É que na época desse render aqui, eu ainda não tinha os backgrounds, não tinha criado os backgrounds noturnos. Background diurno, background noturno. Só tá aparecendo esse aqui, eu acho que eu não coloquei os outros. E aí, olha só que legal. Não, olha que interessante. Isso pro reflexo no vidro
fica espetacular. Não sei se vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Pô, isso pro reflexo fica muito bom. Tirar o sol. Bom, aqui eu tô fazendo um grotesco rapidamente, só para você ter uma noção. Olha lá atrás, as luzes acesas. Eu ainda apliquei uma profundidade de campo e claro, eu posso ainda diminuir esse brilho, né? Diminuir essa intensidade. Fica muito legal mesmo. Continuando, aí tem os carrinhos, que né, nossa, é mais de 152 carrinhos que são mais típicos aqui do Brasil, tem até Chevette. Tá? Eu otimizei a modelagem desses blocos, vasculhei dezenas aí de armazéns 3D, dei o meu toquezinho ali na configuração deles. Todos estão configurados, tá bom? Tem algumas motos. Eu deixo alguns bônus aqui, que é uns carros clássicos também, bem legal. E aí a gente tem uns HDRs que você já aprendeu a utilizar nesse workshop. E aí tem de várias cidades brasileiras, tá bom? Tem de entardecer também. Também tem alguns noturnos. E claro, grande bônus, né? Que é os presets que você pode estar utilizando, que eu já deixo prontinho só para você já colocar, tá bom? São presets que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Esses aqui eu desenvolvi no treinamento. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, mas vai ser atualizado, tá? Sempre eu coloco blocos novos e sempre eu coloco presets novos. Acho que não por esse ano, mas provavelmente ano que vem eu vou colocar ainda mais bloquinhos de casa, de prédio, de background, de presets. Eu sempre busco atualizar aqui. Bom, o catálogo de personagens também é um bônus. Alguns, junto a uma equipe, a gente fez a modelagem deles, certo? Outros eu consegui em alguns armazéns 3D, alguns até mesmo no Warehouse, mas eu configurei eles para o SketchUp e depois para o Lumion, tá? Esses que tem times, provavelmente mais pra frente, pode ser que eu coloque mais times, vamos ver ao decorrer do tempo. Coloquei os principais times de São Paulo. E claro, a camisa da seleção brasileira. Eu tenho esses blocos tanto feminino quanto masculino. E alguns que são do Warehouse mesmo, mas eu deixei configurado. Já como um bônus, né? Eu já peguei, já configurei e deixei lá pra galera utilizar. Então, convido vocês a conhecerem o projeto brasileiro do Lumion. E vamos falar de clientes, né? Então vamos falar de vendas, de vender o nosso trabalho, vender o nosso serviço. Eu diria que você nunca esteve tão pronto para impactar seus clientes como agora. Inclusive é uma frase aí que você pode copiar, ó. Manda para os seus clientes, porque é eles que vão impactar os clientes deles, né? Com as suas imagens aí que você vai fazer. Dispensa apresentações, agora você já me conhece, né? E primeiro a gente precisa fazer o cliente entender que o valor que você vai agregar ao trabalho dele é muito menor que o valor que ele irá te pagar pelo seu serviço. Mas antes, para isso, eu preciso fazer você mesmo entender melhor sobre o seu trabalho. Entende? Sobre o nosso trabalho de maquete eletrônica e de renderização, para a gente poder fazer uma abordagem correta para os nossos clientes. Antes, uma coisa que eu tinha me esquecido, que já anota aí que é a coisa mais importante, vai mudar completamente o cenário para você, que é o seguinte: não se prenda ao realismo, tá bom? O realismo é importante, é o que a gente está buscando aqui, é muito importante sim, de fato, mas não se prenda só a isso, tá bom? Só ao realismo. É como a pontinha do iceberg, tá lá, a pontinha, realismo, mas tem muitas coisas que vêm antes, tem muitas coisas que às vezes são ainda mais importantes, né? Como eu digo, qualidade, profissionalismo, rapidez, eficiência e comprometimento vêm antes de realismo.
Você tem que trabalhar todas essas coisas em conjunto, né? Busque não ficar comparando os seus trabalhos com os trabalhos de outros, porque sempre vai ter alguém que faz a imagem mais realista que você, sempre vai ter alguém com um portfólio mais rico, alguém que está há mais tempo no mercado, que vai ter uma qualidade maior que a sua, sempre vai ter essa pessoa, entendeu? Sempre vai ter um Cristiano Ronaldo ali, e por isso que a gente não deve se comparar, porque às vezes até os objetivos são diferentes, às vezes a pessoa teve ali um mês, 2 meses, sabe? Um prazo grande para trabalhar uma imagem, conseguiu fazer ela, né, com mais calma. Aí, às vezes também é só uma imagem que a pessoa está fazendo ali para portfólio, nem é para cliente nenhum, é só para o portfólio dela. E aí vem você que está com um trabalho aí com um prazo curtíssimo, tem uma semana para trabalhar aquela imagem, ou talvez dias, né? Com certeza o resultado não vai ser o mesmo. Então busque ser só melhor do que você. Busque ser só melhor do que ontem, tá bom? Melhor do que você mesmo. Fazer uma imagem melhor do que a imagem de ontem, tá bom? Não fique só pensando no realismo, mas no seu trabalho como um todo, como eu vou falar aqui agora. Feito é melhor que perfeito, tá? E isso é um abismo artístico, né? A pessoa que só se prende a isso, ela se perde. Então, não fique preocupado só com isso, tá bom? E o primeiro passo é começar, tá? Nesse mercado, o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas depois disso já era, é só ir pra cima, como eu tô falando aí, ó. Esse material eu vou disponibilizar pra você. No começo, que muita gente erra, a gente precisa sim ir até o cliente, fazer essa abordagem. Não tenha medo de ser um vendedor e falar sobre o seu trabalho. A gente está na etapa de construção de nome, de construção de portfólio. A gente precisa fazer isso para o nosso nome crescer, porque o crescimento é o reconhecimento. E o melhor marketing é aquele que fazem de você, é ser indicado. Então é bom você ter bastante contatos, ir atrás, porque quando as pessoas te indicam para outros, é muito mais forte. Então quando você vai ficando conhecido, você vai sendo indicado, seu nome vai crescendo e com o tempo vai diminuindo a precisão de ter que abordar os clientes, até chegar ao ponto de não precisar mais. Que é aqui o nosso grande objetivo, ó, o cliente vir até você. O objetivo é chegar aqui, mas a gente nunca vai chegar sem começar da forma correta. Muita gente comete o erro de só ficar esperando pelo cliente, só ficar postando os trabalhos nas redes sociais, não vai ser suficiente, certo? Porque concorrência é grande, tem muita gente. Não que o mercado está saturado, né? Tem campo para todo mundo, mas é claro que os clientes vão querer aqueles, né, portfólios grandes, bastante seguidores. Então, uma forma de abordando eles é uma forma deles também darem oportunidades para nós. Eu diria que o nome é como uma plantinha. Nossa, tem até a logo do Canva aqui. O nome é uma plantinha que a gente vai regando. Ela tem que virar uma árvore grande para aí sim começar a dar bons frutos pra gente. E o primeiro passo que você precisa trabalhar, tá? É o seu portfólio. Você precisa ter um portfólio. Primeiro a gente vai trabalhar a nossa inteligência, que é se especializando, que é exatamente o que você está fazendo aqui. Que é aprender um software, que é adquirir conhecimento, se especializar nos softwares que você vai utilizar, no caso aqui que a gente está fazendo é no Lumion, né, no Photoshop. E aí o portfólio, construir e juntar material suficiente para a gente apresentar para o cliente, para ele ver os nossos trabalhos, né, os nossos trabalhos desenvolvidos. O cliente precisa ter noção de como é o nosso serviço. E sem portfólio a gente não consegue. E aí, depois dessas duas etapas, a gente precisa trabalhar com sabedoria, que é sempre administrar o nosso portfólio, administrar a nossa inteligência, sempre aprendendo mais softwares e, claro, investir. Investir na nossa estrutura, nos nossos equipamentos, investir nos treinamentos, se possível, né? Naquilo que vai fazer com que o seu render tenha mais qualidade, que é, por exemplo, a Biblioteca Brasileira do Lumion também, que é muito bom para quem faz imagens de grandes empreendimentos. E trabalhe sempre com o objetivo de agregar valor, solucionar problemas. Qual que é o problema do cliente? Ele precisa passar uma visão melhor do projeto dele,
sabe? Ele precisa impactar o cliente dele. E acima de tudo, ter dedicação, profissionalismo, tá bom? Busque vender soluções, invista em estrutura, em equipamento, em inteligência. Vamos trabalhar esses 3 pontos aqui. Redes sociais, Instagram, a gente não deve se limitar somente ao Instagram. Apenas postar seus trabalhos não é suficiente. Eu sempre recomendo a galera ter um site, né? Ter um site profissional é um ótimo cartão de visita. Ter um PDF do seu portfólio para você mandar de bate-pronto no WhatsApp para o seu cliente é muito bom também. Ou um e-book explicando sobre o seu trabalho, sabe? Mandar um PDF ali para o cliente ver o seu portfólio, juntamente com um e-book explicando sobre o seu trabalho, mas bem resumidamente, nada que dê preguiça do cliente ler. Também recomendo sempre pra galera aprender marketing digital, sabe? Aprender a ter presença nas mídias digitais e, se possível, a como utilizar de forma correta aqueles posts patrocinados, onde a gente pode segmentar, escolher um público-alvo, né? Escolher que a nossa postagem apareça para as construtoras, para as imobiliárias, sabe? Para os arquitetos, para os engenheiros. É muito importante, gente. Invista em conhecimento sempre. E boas imagens vendem projetos, tá? Como que a gente vai fazer essa abordagem para o cliente? Primeiro vamos entender o nosso trabalho. Você entendendo o nosso trabalho, né? Não estou dizendo que você não, né, não manja e tal, mas vou te dar uma abordagem diferente aqui, que é inclusive a abordagem que você vai copiar para falar para o seu cliente, sabe, de forma resumida. Nesse mercado de arquitetura, de lançamentos imobiliários, construções, vendas é relacionamento, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi com aquele Lobo do Wall Street, né? E o Leonardo DiCaprio, que faz o papel dele. Vendas é relacionamento entre cliente e vendedor. Não basta a gente ser aquele vendedor chato que fica empurrando o produto, falando das questões técnicas do produto. Não, a gente precisa falar dos benefícios, a gente precisa ter um relacionamento com o cliente. E nesse mercado de lançamentos imobiliários, grandes empreendimentos, projetos residenciais, a gente precisa ter um relacionamento entre vendedor e cliente para ocasionar, né? Esse relacionamento ele culmina no relacionamento cliente-produto, onde o cliente e o produto ali, né, o serviço, tem um contato. E qual a melhor forma de criar relacionamento de cliente-produto nesse mercado? É as imagens 3D. Eu sempre digo que só tem uma coisa que compete com as imagens 3D, que é a máquina do tempo. Pois a gente pega o cliente e leva ao futuro, para que ele possa visualizar o empreendimento, quando na verdade o projeto não existe ainda. A gente está pegando uma máquina do tempo e levando ele lá, sendo que, sabe, está na planta ainda, está no rascunho. E o que vai vender é essa apresentação que permite avançar no futuro. Mostrar para o cliente a ilustração de um sonho, permitindo que antes mesmo de seu sonho sair do papel, ele já o vivencie. O nosso trabalho permite uma imersão que facilita o entendimento do projeto, porque o cliente, gente, é preguiçoso. Ele não quer ter que pensar em como vai ser, como vai ficar. Ele não, sabe, não quer ter que imaginar. Ele realmente não sabe, entende? E nós seres humanos, nós somos seres visuais. Uma imagem diz mais que 1000 palavras. E a chance do seu cliente desejar ainda mais o seu projeto depois de vê-lo renderizado são enormes. Plantas e desenhos técnicos não possibilitam uma melhor percepção do cliente sobre como de fato será o sonho dele ali realizado. Questão de cores, né, revestimentos, a volumetria, tudo. Portanto, é uma obrigação do profissional apresentar imagens de boa qualidade, passando a mensagem de autoridade e profissionalismo. E aqui, isso aqui é importante, hein? Anota aí, porque isso aqui é muito importante. A renderização consegue trabalhar 4 pilares na nossa área. Primeiro, prometer. Conseguimos fazer a promessa de como o projeto vai ficar. Provar. Provar através da imagem a veracidade e as ideias do projeto. Projetar. Projetar na mente da pessoa, fazer imaginar o possível cenário na vida dela, gerando convencimento. E pescar. Pescar o cliente, conseguir a aprovação e, consequentemente, a venda do nosso negócio. Os 4 P's aí, os 4 pilares que a gente aplica com o render 3D.
Isso a gente faz através de imagens fotorrealistas, animações, que é o passeio virtual, imagem 360. E as vantagens, né, que você pode falar para o seu cliente? Pô, uma interpretação fiel do projeto, relacionada aos revestimentos, aos materiais, às decorações, dimensões, iluminação, natural e artificial. Garante menos alterações, porque o render é um tiro mais certeiro ali. Agrega valor no seu projeto e potencializa seus ganhos. Ele terceirizando, ele otimiza o tempo dele. Então ele tem mais tempo, ou seja, mais projetos. O portfólio dele também vai estar com mais valor. E claro, ele vai surpreender e emocionar com o trabalho que você vai desenvolver. É muito importante a gente entender o ciclo do 3D. Primeiro é o projeto, né, que a gente recebe, que é o arquivo CAD, tá bom? Ou Revit ou ArchiCAD, qualquer outro software que você utiliza. Ou a gente recebe a modelagem ou faz a modelagem. E aí a gente precisa ter bons blocos, tá, para colocar na nossa modelagem ou lá no nosso renderizador. Ter boas texturas, né, que o Lumion tem maravilhosas texturas. Ou a gente tem aí a gente tem um renderizador, que muita gente utiliza V-Ray, Enscape, vários, Corona, que a gente está falando de Lumion. E claro, a pós-produção, que a gente fez por último. E tudo isso gira em torno de um bom hardware, por isso que é importante você investir num computador bacana. E antes, tipo assim, o seu cliente, né? Quando ele vai... isso é uma abordagem legal para fazer. Antes de se perguntar qual o valor de uma imagem, se pergunte qual o valor do tempo. Né? Você gostaria de ter mais tempo para focar em outros projetos? Ter momentos de lazer? Ficar com a família ou com os amigos? Tempo para estudar e crescer profissionalmente ou mais tempo para adiantar outras tarefas do escritório? Tempo para os seus funcionários focarem em outros projetos, ao invés de gastar tanto tempo com renderização, com maquete eletrônica? Esse é o nosso trabalho. Ganhe tempo para assumir novos projetos. Nenhuma grana no mundo compra um segundo de tempo. Otimize seu tempo com um colaborador especializado. Isso é uma abordagem muito bacana da gente fazer, muito persuasiva para a gente vender o nosso trabalho. Tá bom? É isso, galera. É isso. Essa é sobre prospecção de clientes. Então, resumidamente, trabalhe seu portfólio, aborde os clientes, aborde os construtores, os arquitetos aí da sua cidade, né? Vai chamando no Instagram. Não espere só o cliente vir até você. Vai chegar esse tempo do cliente vir até você, mas a gente não pode ficar esperando. E faça parcerias, tá? No começo talvez você tenha que cobrar mais barato para ir crescendo seu nome. Conforme você vai tendo mais qualidade, mais nomes, você vai aumentando o seu preço, tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse workshop, gostado muito das aulas. Foi de coração, foi para agregar valor a toda a comunidade de 3D, porque eu já fui um aluno, eu sei da dificuldade que é a gente ter investimento para poder comprar cursos, treinamentos. Eu nunca vi ninguém abordando imagens de irmãos à obra, animações, nunca vi ninguém abordando isso, então eu trouxe para vocês de coração, objetivo de agregar valor. Espero que você tenha gostado. Também nunca vi ninguém abordando, né, sobre o mercado dessa forma aqui que eu estou abordando, tentando fazer coisas inéditas aí para essa comunidade. E venho te convidar a seguir nas redes sociais, se inscrever lá no YouTube. Qualquer dúvida pode estar me chamando no e-mail do meu número. Siga lá no Instagram. E claro, conheça a Biblioteca Brasileira do Lumion, que pode agregar ainda muito mais valor aos seus trabalhos, te ajudar no seu portfólio. E um grande abraço para vocês aí. Até o próximo workshop, que também vai ser nessa mesma pegada, hein? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Fico muito feliz por você ter confiado no meu trabalho, ter se inscrito no workshop, ter me acompanhado até aqui. Tentei fazer algo bem especial mesmo, tá bom? Para todo mundo. Você percebeu que tudo aqui tá bem baixo orçamento, fiz na medida do possível, com as minhas limitações, gravando com a tela do celular mesmo,
Um fonezinho bem simples. Aluguei essa sala, né, para ficar mais apresentável para vocês. Espero que você aí do outro lado da tela tenha gostado muito, que daqui para frente, né, você tenha novos conhecimentos. Espero ter agregado valor aí ao seu trabalho agora daqui para frente. E fico muito feliz pela sua presença, tá bom? Vai ter outros workshops. Tem o certificado desse workshop aqui, que você pode estar me mandando um e-mail com o seu nome e o seu CPF, que eu emito para você, de graça. Conheça o treinamento, tá bom? Gratuito. E claro, 50% de desconto na Biblioteca Brasileira do Lumion, cupom LUMIONBR. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.